gratidão a tudo aquilo que Ele está fazendo e há de fazer ainda em nossas vidas. Nós estamos vivendo um novo tempo, o tempo do Senhor em nossas vidas. Eu tenho um tema que eu quero conversar com vocês, que está no Salmo 37, 5, mas eu vou usar um outro versículo como introdução, que é o Deuteronômio, capítulo 1, no versículo 26 a 28, tem um relatório dos espias recebido com incredulidade. Então, a gente já conhece bem essa passagem, mas será de grande importância. Eu quero fazer uma introdução daquela situação para os tempos de hoje. Os 12 espias de Israel eram os príncipes, representantes das 12 tribos, que foram avistar a terra prometida, com o propósito de trazer de lá evidência suficiente para encorajar o povo hebreu a conquistá-las. 10 dos 12 espiões, porém, deram um relatório negativo. Com isso, fizeram derreter de medo o coração do povo. Em vez de animar, falar que a terra era... Em vez de animar, falaram que a terra era inconquistável. As cidades eram impossíveis de entrar. E os habitantes eram gigantes e imbatíveis. O resultado foi uma histeria coletiva, um pânico assombroso, um medo avassalador. A incredulidade tomou conta de todas as pessoas. A murmuração, como vírus contagioso, atingiu a todos. Eles se voltaram contra Deus e acusaram de odiá-lo. Também ali houve uma rebelião e todos tentaram até fazer um golpe, querendo derrubar Moisés. O resultado foi que aquela geração perambulou no deserto por 40 anos e não pôde entrar na terra da promessa. O medo o venceu. A incredulidade os derrotou. A morte foi o salário do seu pecado. Quão perigosa é a incredulidade. Como é perigoso o medo que nos faz duvidar da promessa de Deus. Então, naquele tempo, naquela situação, que o povo estava ansioso por uma resposta positiva, 10 daqueles príncipes, daqueles espiões que foram espionar a terra prometida, deram um relatório negativo. E aconteceu uma tragédia, digamos assim, porque nenhum daqueles homens, a não ser 2, que foi Josué e Caleb, puderam entrar novamente nessa terra. Não permita jamais que o seu coração se derreta de medo. Creia em Deus e na sua palavra. Nós estamos vivendo hoje uma jorrada, uma chuva de informações negativas, que está nos deixando com medo, está nos deixando assustados, está nos deixando muito preocupados. Até tem pessoas que estão ficando doentes de tanta informação negativa que ela está assistindo, que ela está vendo através da televisão, principalmente, através das redes sociais. Então, eu aconselho para que isso não venha te atingir, não venha te contaminar e não venha te afastar de Deus. É tanta situação negativa que as pessoas estão se afastando de Deus. No Salmo, agora sim, onde eu quero entrar no tema dessa noite, que é: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Nós vemos que nessa passagem bíblica do Salmo 37, 5, se a gente for ver, não foi fácil para Josué e Caleb. Porque eles esperaram 40 anos para retornar à terra prometida. Vejam, eles acreditaram numa promessa de Deus, tinha sobre a vida deles, de 40 anos. Eles
tiveram um sentimento de obediência, eles obedeceram aquilo que o Senhor falou e andaram junto com aquele povo no deserto até que eles fossem renovados e só entraram na terra prometida Josué, Caleb e os filhos daquelas famílias que estavam no deserto, por desobedecerem e falar mal de Deus. A verdadeira felicidade na confiança em Deus. Então, entrega o teu caminho, que é uma coisa assim, muito difícil hoje, de a gente entregar os nossos problemas, entregar a nossa situação, principalmente no tempo que nós estamos vivendo. Nunca, nunca na história das nossas vidas, nós não fomos tanto atestados como estamos sendo agora, sendo testados a nossa fé, de acreditar talvez você que está aí agora, meu irmão, minha irmã, que está aí no outro lado, vendo através do YouTube, na sua casa, na sua televisão, no seu celular, está dizendo assim, eu não suporto ouvir essa palavra, porque como é que eu vou aguentar essa situação de lojas fechadas, comércio fechado, lockdown para tudo que é lado, falta de giro de capital, as lojas fechadas, falta dinheiro para completar a renda. Mas a nossa resposta está em Deus. Confiar e acreditar, se entregar, é algo ou alguém sem receio. Quando confiamos, depositamos a nossa fé em algo sem esperar que haja falhas ou decepções. Deus é o único em que podemos depositar 100% da nossa confiança. O que confia em Deus é feliz. Deus é a fonte de tudo, e do todo bem, e do manancial de toda a felicidade. A verdadeira felicidade não está nas coisas que Deus dá, mas no próprio Deus. Nas noites tenebrosas da vida, é a confiança em Deus que nos dá força para esperar o amanhecer. Nos vales sombrios da caminhada, a confiança em Deus é que nos faz marchar firme para o topo da montanha. O que nos resta hoje, nessa situação que nós não temos para onde correr, para a direita, para a esquerda, para frente, para trás, a nossa esperança hoje está única e exclusivamente em Deus. De entregarmos realmente essa nossa situação e respeitar um processo que nós temos que caminhar com o Senhor. Existe uma caminhada com o Senhor. E nós estávamos conversando há poucos instantes com o irmão Israel, e onde nós estávamos conversando que Deus está dando uma oportunidade de nós voltarmos para nossas casas, para nós buscarmos a reconciliação com os filhos, dos filhos com os pais, a reconciliação do esposo com a esposa, do marido com a mulher. A reconciliação entre família é o tempo de nós nos reconciliarmos como família. E Deus está nos preparando para uma nova fase. Uma nova fase em Jesus Cristo está por vir. E nós temos como cristãos verdadeiros de não nos afastar, pelo contrário, sermos servos do Senhor, espiões da nova terra, espiões de divulgar a nova era, a nova fase, o novo período em Cristo Jesus. A verdadeira felicidade, como já tinha falado antes, não está nas coisas que Deus nos dá. Não é as coisas que Deus... A gente vê tanta coisa. Estou feliz porque Deus está me provendo, porque Deus está me dando a casa, está me dando o carro, está me dando trabalho, está me dando isso, aquilo. Mas isso ainda é superficial pela grandiosidade de Deus. O que Deus quer é que nós estemos totalmente envolvidos com os seus propósitos, envolvidos com os seus projetos, envolvidos com as boas notícias dos céus. Se hoje nós formos comparar, você hoje está falando, como é que você está de um ano para cá? Nós estamos com um ano de pandemia. O que mudou na sua vida?
Você hoje o que você está mais próximo de Deus ou mais distante de Deus? Eu sempre gosto de usar o exemplo de uma régua de 30 centímetros, de 1 a 30. Qual é a sua proximidade de Deus? 1 é distante e o 30 é bem próximo, bem junto a Ele. Aonde que você estaria se você olhar para uma régua de 30 centímetros? 1 é a distância e o 30 é o próximo. Qual é a sua proximidade de Deus de um ano para cá? Será que eu me deixei me influenciar com as coisas negativas? Será que os meus negócios realmente me tiraram da prioridade de ficar com Deus? Como é que está o meu relacionamento com os meus filhos? Como é que está o meu relacionamento com a minha esposa, com o meu esposo? Como é que está o meu relacionamento no trabalho? Deus está nos tratando nesse tempo de pandemia para que nós sejamos mensageiros da boa nova, mensageiros da palavra do Senhor, mensageiros do Evangelho, mensageiros do amor de Cristo para as pessoas. Nós, como cristãos convertidos, com o nome escrito no livro da vida, nós temos uma obrigação, não é nem um pedido, é uma obrigação de levar as boas novas ao povo da terra. Em buscar pessoas que estão perdidas, pessoas que estão desesperadas, pessoas que estão totalmente desanimadas, precisando de receber algo do sobrenatural. Não é o governo, não é a prefeitura, não é o governo federal, não é o estadual, o municipal, que vai trazer a felicidade para o povo. Somente o Senhor Deus é que vai trazer essa felicidade quando nós tivermos com o nosso coração voltado completamente para o Senhor, dando Ele a oportunidade de dirigir as nossas vidas. Por isso que esse texto, essa passagem do Salmo 37:5, ele é perturbador no que? Entregar o teu caminho ao Senhor e confiar nele, e Ele o fará. É mais fácil vivermos agitados com as rédeas da vida em nossas mãos, tentando controlar as circunstâncias que nos aquietarmos e descantarmos na providência divina. Há outros que buscam sentido na vida, na bebida, nas riquezas, nas aventuras sexuais, nos prazeres da vida, nas drogas e etc. Descobrem que todas essas coisas não passam de uma bolha vazia, de um momento rápido, momentâneo. E preciso repetir isso, para que haja uma satisfação carnal. E quando a gente se entrega totalmente para Cristo, quando a gente entrega a nossa vida para Jesus, nós somos preenchidos para a eternidade. Nós somos preenchidos completamente para uma caminhada eterna. Não é um momento, não é uma situação temporária, e sim uma situação eterna. É o mover do Senhor para a eternidade. É o mover do Senhor para as mudanças nas nossas vidas, para a transformação dos nossos pensamentos, das nossas atitudes, dos nossos comportamentos. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o fará. Vamos trabalhar um pouquinho agora no desenvolver desse tema aqui. Temos aqui 2 ordens e uma promessa que devemos guiar. 2 ordens, entregar e confiar. E aí como é que a gente entrega e confia? Quando há uma verdadeira obediência. Então, se eu amo a Cristo, se eu tenho uma devoção pelo Senhor, se eu tenho um respeito pelo nosso Deus, que é o Todo-Poderoso, que é o princípio, que é o fim, que é o alfa, o ômega, então, por que eu não obedeço? Porque eu ainda resisto na questão da obediência. Então, o entregar e confiar passa pelo filtro, pelo processo da obediência. Se vemos Deus como o nosso Pai, acreditamos que Ele sabe o que é melhor para nós. Devemos obedecer tudo aquilo que Deus tem para nós. Olha só, a rebelião, a desobediência é a origem dos problemas da humanidade. O que é que nós podemos ver hoje? Eu não quero levantar, eu não tenho partidarismo, eu não tenho nenhuma vocação política, e não quero, não é a minha praia. Mas o que a gente vê hoje? Uma desordem, essa é que é a palavra. A gente vê uma desordem, um desequilíbrio político total dessa nação.
ou da esquerda, ou da direita, ou do centro, não sei, mas a gente vê que falta uma unidade. As pessoas estão morrendo por falta de unidade, por falta de uma centralização, um comportamento, uma atitude correta dos nossos governantes. E qual é o nosso papel como cristão? Orar, pedir o derramamento do Espírito Santo do Senhor, pedir a presença do Pai para que haja sabedoria, discernimento, entendimento, para que haja uma solução rápida e imediata para essa situação que nós estamos vivendo. Então, não é tomando partido ou tomando uma direção partidária que eu vou resolver o meu problema, não é esse. A nossa direção partidária é Cristo, a nossa direção partidária é o Senhor Jesus, a nossa direção partidária é o nosso Senhor Deus. É Ele que nós temos que recorrer. Aquele que obedece a Deus e submete a sua palavra, receberá bênção e prosperará. Se a gente olhar o livro de Deuteronômio, a gente vai entender bem sobre bênçãos e maldições. Quando o Senhor Deus, Ele diz assim, eu sou o Senhor que te guio. De noite tinha fogueira, de dia tinha uma nuvem para proteger do sol. 40 anos no deserto, os sapatos não foram gastos, as sandálias não foram gastas, as roupas não ficaram velhas. Vinha comida do céu, vinha água da terra, não faltava nada para aquele povo. Só tinham que obedecer e adorar. Mas em vez de obedecer e adorar, foram para as notícias negativas, foram atrás das coisas negativas, foram atrás dos pensamentos negativos de gerar rebelião. E o que houve? A rebelião traz a falência. Então, meu irmão, minha irmã, não se sinta incomodado essa noite, mas sim com o coração cheio do Espírito Santo, e tome uma decisão de ter o Senhor como o Senhor da sua vida, como aquele que reina, é aquele que muda, é aquele que transforma, e aquele que vai receber e vai transformar os seus pedidos em vida abundante. Uma promessa. A segunda, nós temos então as duas ordens, entregar, confiar, passa pelo processo da obediência. Temos uma promessa, Ele o fará, Ele fará. Aí o que é uma promessa? O que nós temos que ter uma promessa? Quando tem uma promessa para a gente, quando eu tenho várias promessas de Deus que ainda não foram cumpridas, mas elas estão fervendo, queimando dentro do meu coração. Por quê? Porque eu tenho a fé na sua providência. Eu tenho a fé que um dia ela vai se concretizar. Muitas já se concretizaram, mas pela fé eu a recebo, porque muitas coisas eu já entreguei para o Senhor. E hoje eu descanso. E hoje eu continuo entregando muitas coisas ao Senhor, e eu descanso. Deus é fiel e providencia tudo o que precisamos para viver. Podemos sempre confiar na providência de Deus. E Deus que nos dá vida, que nos dá a família, que nos dá o alimento, que nos dá o trabalho, que nos dá os amigos. Deus cuida de todas as suas criaturas, do céu e da terra. Mas a providência de Deus vai mais longe do que isso. Deus nos providenciou a salvação através de Jesus Cristo. Deus ainda nos deu algo maior que a salvação, é a certeza da salvação. É a certeza que nós estamos descansando no Senhor, que tudo está sob o seu controle, mesmo que aparentemente 1.000 estão caindo à minha direita, 10.000 à minha esquerda, mas eu estou sendo centrado na palavra do Senhor. A providência de Deus cuida do nosso corpo, da nossa alma e do nosso espírito. Mas a providência de Deus vai mais longe ainda. Ele nos dá a alegria, a força para resistir ao pecado e nos dá muitas bênçãos espirituais. Quando nós estamos com Jesus, nós recebemos o Espírito da verdade sobre as nossas vidas e nos dá a confiança de nós recebermos aquilo que nós merecemos e aquilo que nós buscamos. Então nós temos a primeira ordem, entregar o teu caminho ao Senhor. Não temos força nem sabedoria para governarmos a nossa vida, nem fazemos das melhores escolhas. Precisamos entregar tudo nas mãos de Deus. Vida, família, trabalho, sonhos, futuro. Não é fácil.
Nós passamos isso diariamente dentro da minha família, de situações que a gente fala um para o outro. Descansa, entrega para o Senhor. Mas aquela situação parece que não tem jeito, a gente quer achar uma solução. E a gente descansa no Senhor, através da oração, e a gente entrega para Ele. E aquilo que muitas vezes aparentemente era algo sobrenatural para nossas vidas, a gente vai ver lá na frente, se a gente tivesse aceitado, não tivesse entregue para o Senhor, era uma grande fria. Era uma grande tragédia. Era um grande prejuízo. Não tinham o aprendizado que eu teria hoje. Portanto, entregar no Senhor, Ele tem um tempo, Ele sabe, Ele conhece, Ele sabe todo o processo. Por quê? Porque Ele conhece o nosso passado, o presente e o futuro, não só meu, mas das pessoas que nos envolvem. E Ele sabe, esse é meu servo, e eu não vou deixar que ele caia, eu não vou deixar que ele se prejudique, eu vou dar maior direcionamento para ele nessa situação. Mas isso nós temos que deixar isso para o Senhor, que é a nossa ordem, que é a primeira ordem, que é entregar. Então, quantas vezes você já entregou de manhã uma situação e logo após o almoço já pegou de volta? Será que faltou fé? Será que faltou entendimento? Será que faltou discernimento? Será que faltou confiar naquele que é o Todo-Poderoso? Eu quero deixar isso para você. Entrega, descanse, que o Senhor fará. Não do seu jeito, talvez, mas do jeito dele. Não da maneira que você queira, mas da maneira dele. E nós temos que ter essa certeza que o Senhor fará da melhor maneira. Ele tem o melhor para nós. Seus planos são mais elevados que os nossos. Os seus planos são muito maiores. Sua vontade é boa, agradável, perfeita. Não vos conformeis com esse século. Transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Romanos 12:2. Quando a gente começa a entender, daí, agora eu estou entendendo, agora estou compreendendo que tem que ser a boa, a sua boa e agradável, perfeita vontade. Aleluias, glórias a Deus. A segunda ordem é confia nele. Então, a primeira é entregar, a segunda é confiar que o Senhor fará. Entregar sem confiar, produz ansiedade. Produz ansiedade, produz ácido úrico, produz úlcera, produz mal-estar. A ansiedade, o coração acelera ou desacelera. A ansiedade faz com que você se torne um inútil. A ansiedade faz com que você se precipite nas coisas que não eram para fazer. Deus é plenamente confiável. Ele não mente, nunca muda, é sempre fiel, verdadeiro. Nenhuma de suas palavras cai por terra. Então, se você tem um relacionamento com o Senhor, se você tem um espírito de obediência, se você tem uma fé inabalável nas suas providências, entrega, confia que Ele fará da maneira dEle. Em todas as suas promessas, temos a sua plena confirmação. Nele podemos confiar e descansar. No Salmo 91:2 diz: a pessoa que procura segurança no Deus Altíssimo e se abriga na sombra protetora do Todo-Poderoso, pode dizer a Ele: ó Senhor Deus, Tu és o meu defensor, o meu protetor, Tu és o meu Deus, e eu confio em Ti. Olha só, e eu confio em Ti. Então, se você vai entregar, se você vai fazer um propósito com Deus, tenha a certeza que Ele o fará. E por último, a terceira etapa, nós temos uma promessa. Então, no Salmo 37:5, nós começamos como confiar, entregar e confiar. Aí nós temos agora uma promessa. O mais Ele fará. O mesmo Deus que ordena a sua palavra, entregarmos a Ele os nossos cuidados e confiarmos nele, agora nos garante que fará por nós todas as coisas da vontade dele. Não é fazer todas as coisas da nossa vontade, porque a nossa vontade, ela é carnal. A vontade de Deus, ela é universal, ela é espiritual, ela é eterna. Então Deus quer fazer a sua vontade em nós para a eternidade.
Não precisamos viver ansiosos quanto à nossa vida, nem quanto ao nosso futuro. O nosso trabalho é descansar nele. Descanse no Senhor. Em Filipenses 4:6 diz: não andeis ansioso de coisa alguma, em tudo, porém, seja conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graça. Glórias a Deus, glórias a Deus. Quando você entrega ao Senhor, quando você confia e na certeza que Ele fará, vem o relaxamento, vem o descanso, vem a paz, vem a certeza que Ele fará. E dê graças, louve ao Senhor. Em Efésios 3:6 diz, a Bíblia nos diz que somos filhos da promessa, isso está em Gálatas. Tal como Isaac prometido a Abraão. Nós somos co-herdeiros de Cristo, que está em Efésios 3:6. Somos co-herdeiros de Cristo. Nada pode nos abalar. Nós temos que ser fortes, valentes, guerreiros, homens e mulheres de posturas. Tem uma expressão que faz tempo que eu não uso, mas nós temos que parar com os mimimis. Parar de ficar se lamentando, parar de ficar se queixando, parar de ser multiplicadores de notícias ruins e sermos guerreiros em oração, guerreiros nas intercessões, guerreiros das nossas situações, nas lutas, nas nossas orações. Ontem o pastor Luciano até falou na live, né? Vamos para cima. Eu achei sensacional que alguém tinha falado para ele, né? Vamos para cima, é isso mesmo. Como verdadeiros homens de Deus, mulheres de Deus, vamos para cima, na confiança de que Deus está fazendo algo sobrenatural em nossas vidas. Quero concluir essa noite, meus irmãos e minhas irmãs, que a confiança em Deus tira os nossos olhos de nós mesmos, de nossa fraqueza ou da enormidade dos problemas para qual colocados a confiança em Deus tira os nossos olhos de nós mesmos, de nossas fraquezas ou da enormidade do problema, para colocarmos naquele que é onipotente, aquele que pode tudo, que é o Todo-Poderoso. E está no controle de todas as circunstâncias. Deus está no controle. Você pode dizer isso na sua casa, para a sua esposa, para os seus filhos, para o seu marido. Deus está no controle. Uma frase assim, bem simples, que eu adoro, que eu tenho, está escrito na minha agenda, em vários lugares na minha agenda, é: Deus está aqui, Deus está aqui, Deus está aqui. Você entra em qualquer lugar, nesse tempo de pandemia, que você pode ir, Deus está aqui. Vai no mercado, Deus está aqui. Deus está aqui. Vai na farmácia, Deus está aqui. Vai para dentro do teu carro, Deus está aqui. Deus está aqui. Repita isso várias vezes. Você vai sentir a presença do Espírito Santo naquele local. E vai ter cura naquele local. Vai ter um ambiente de paz. Vai ter um ambiente de glória. Deus está aqui. Você pode andar na sua casa agora, começar a caminhar, fazer uma marcha de oração, somente com essa frase: Deus está aqui. Deus está aqui. Deus é a nossa segurança. Estamos seguros em seus braços. Nada, nem ninguém pode nos arrancar dos seus braços. Nada e nem ninguém pode nos afastar do seu amor e das suas promessas. Nada, nada e ninguém. Atos 5, 29b diz assim: devemos obedecer a Deus antes de qualquer autoridade humana. Amém, meus irmãos? Que Deus abençoe a sua noite, que Deus traga muita paz para a sua casa, que você possa se sentir renovado, que você possa se sentir regenerado, que você possa se sentir avivado através da palavra do Senhor. Que você possa entregar os seus problemas para o Senhor, descansar, porque Ele fará. Ele fará. Deus vai providenciar. Não se preocupe. Concentre-se em Deus. Talvez vamos passar ainda por algumas tribulações, mas vai ser passageiros para aquilo que Deus vai fazer. Vai ser fantástico. Deus vai transformar as nossas vidas. Deus vai ser uma bênção para todos nós.
aonde você está aqui, aonde você está agora, na sua casa, baixe sua fronte, vamos orar. Deus, em nome de Jesus, que tua graça, que tua paz esteja na vida dessa pessoa que está ouvindo agora. Eu não sei onde é que ela está, eu não sei qual parte do Brasil ou do mundo, mas eu sei que nós estamos chegando a outros países com essa mensagem. Através do nosso canal da igreja, através do YouTube, através das redes sociais, estamos chegando em outros lugares, estamos expandindo a tua palavra. E eu quero levar essa palavra agora para aquela pessoa que está chorando agora, Senhor, necessitando da tua presença, porque ela está precisando do teu consolo. Ela tem muita coisa para te falar, ela tem muita coisa para te entregar, mas existe ainda uma resistência, um sofrimento maior no coração dessa pessoa. Pai, vai com o teu Espírito Santo naquela casa, naquele ambiente, naquele apartamento, naquele carro, aonde essa pessoa estiver agora, Senhor. E traga uma paz sobrenatural, que ela possa sentir a presença do teu Espírito Santo, que ela possa sentir a presença do teu amor e dizer ao coração dela: eu estou aqui. Filho, eu estou aqui. Filha, eu estou aqui. Eu te amo. Entrega para mim esse teu fardo. Entrega e confia, porque eu vou fazer uma transformação na sua vida. Filha, entrega o teu problema. Descansa em mim. Pai, em nome de Jesus, eu clamo, Senhor, por misericórdia. Eu clamo, Senhor, pela nossa nação. Eu peço que venha um avivamento, Senhor, da tua palavra nesse país. Que essa situação vai fazer com que o teu povo cristão, se levante, Senhor, como verdadeiros guerreiros em oração, jejuando, clamando, Senhor, pela tua misericórdia, clamando pelo teu poder sobre a nossa igreja, sobre o nosso povo, sobre a nossa nação. Assim seja. Que Deus abençoe você e que você tenha uma quarta-feira, uma quinta-feira abençoada, em nome de Jesus. Amém.